Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha só, nossa aula de hoje vai ser uma aula sobre agente da passiva. Só que para falar desse termo, né, essa função sintática desse termo na oração, eu preciso recapitular alguns outros assuntos, né, para a gente dar continuidade a agente da passiva. Lembrando que a gente está estudando cada termo dentro da oração, né, qual a função de cada termo dentro da oração. Eu quero recapitular com vocês esse assunto aqui, locuções verbais. Vocês lembram dele? O que são essas locuções verbais? É quando eu tenho mais de um verbo dentro da oração, né? Eu tenho 2 ou 3 verbos exercendo a função de um único verbo. E essas locuções verbais sempre são compostas pelo verbo auxiliar mais 1 ou 2 verbos nominais. Aqui eu tenho um exemplo de um verbo auxiliar que me dá o tempo e a pessoa, né, verbal, e eu tenho 2 verbos nominais, né, um no gerúndio e um no particípio. Eu também posso ter um verbo auxiliar mais um verbo nominal. Aqui eu tenho o verbo ter, né, que é o verbo auxiliar que está flexionado, e tenho o verbo nominal que aqui está no particípio, né? Ana tinha feito, né? A atividade foi feita por todos. Então é importante a gente entender esse assunto de locuções verbais para a gente dar continuidade ao assunto de agente da passiva, tá bom? Vamos lá. Outro assunto que a gente precisa recapitular para a gente dar continuidade em agente da passiva é vozes verbais. Quando você estava estudando o verbo lá no fundamental, a professora falou para você que os verbos eles podem se flexionar em tempo, em pessoa, em modo, em voz. Lembra disso? Aí quando você foi dar vozes verbais, você estudou esse assunto, que as vozes do verbo, elas podem ser ativa, passiva ou reflexiva. Então, vamos dar uma recapitulada nesse assunto? Eu tenho esses 3 tipos de vozes do verbo: ativa, a passiva e a reflexiva, tá bom? O que é uma voz verbal ativa? Gente, voz verbal ativa é quando o sujeito da oração, ele pratica a ação do verbo. Então, quando eu digo que João chutou a bola, quem é o sujeito? João. Esse sujeito está praticando a ação desse verbo ou está sofrendo? João está praticando a ação desse verbo, né? Afinal de contas, ele chutou, ele praticou a ação de chutar a bola. Então, quando o sujeito pratica a ação do verbo, eu tenho aqui uma voz ativa. Porém, se o meu sujeito ele sofre a ação do meu verbo, eu vou ter uma voz passiva, como é o caso dessa segunda oração. Olha só, a casa foi pintada por meu pai. Se eu perguntar a vocês, gente, quem é o sujeito? Quem foi pintada por meu pai? A casa. Aí eu vou perguntar a vocês, gente, esse sujeito aqui, a casa, está praticando essa ação ou está sofrendo essa ação? Vocês vão me falar, professora, a casa está sofrendo essa ação de ser pintada. Então, quando o meu sujeito da oração, ele sofre a ação do verbo, eu vou ter uma voz verbal passiva, tá bom? E eu tenho também a voz reflexiva, que é quando o sujeito, ele tanto pratica quanto sofre a ação verbal. Quer ver? Quando eu falo Pedro feriu-se, eu pergunto a vocês, quem é o sujeito? Quem feriu-se? Pedro. Esse sujeito, gente, está praticando ou está sofrendo a ação desse verbo? Olha só, no momento que Pedro, ele fere a si mesmo, ele tanto está praticando quanto está sofrendo uma ação, não é verdade? Ele está ferindo a si e está sendo ferido por si. Então, eu tenho aí a voz reflexiva. Então, vamos parar aqui para a gente dar continuidade no nosso assunto de agente da passiva. Pronto, gente. Então, vamos lá para o nosso assunto dessa semana, que é agente da passiva. Eu coloquei aqui um conceito. Se ele não ficar claro, eu vou tentar explicar isso para vocês através dos exemplos, tá bom? Quando a gente está analisando uma oração, a gente sabe que quando a gente está falando de sintaxe, cada termo dentro da oração tem uma função. E quem vai ser esse agente da passiva? Ele vai ser o termo que dentro da oração pratica a ação do verbo que estará na voz passiva, tá bom? Se vocês não entenderam o conceito assim lido, eu vou tentar explicar esse conceito na oração.
Olha meu exemplo aqui. Eu tenho a oração João comeu o bolo. Gente, estou fazendo orações bem simples para vocês entenderem, tá bom? João comeu o bolo. Vamos lá. Vamos analisar cada termo da oração. Eu tenho aqui o sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto e tenho um objeto direto, certo? Se eu perguntar a vocês, gente, esse sujeito João, ele está praticando ou está sofrendo a ação desse verbo? Claro, João está praticando a ação de comer, ok? Até aí tudo bem? Tá. Então vamos para a segunda oração. Quando eu falo assim, gente, o bolo foi comido por João. Agora vamos analisar cada termo dessa oração. Eu sei que eu tenho uma locução verbal aqui, ó, verbo auxiliar, mas verbo nominal, né, no particípio. Tem um sujeito simples, né, aqui um adjunto adnominal e o núcleo do sujeito simples. E eu tenho esse termo aqui, que é o agente da passiva. Vamos entender por que esse termo é o agente da passiva? Repare, essa oração aqui, ela está na voz passiva. Afinal de contas, esse sujeito não pratica a ação desse verbo. Ele sofre. O bolo não pratica essa ação aqui. Ele está sofrendo essa ação. E quem é, então, que está praticando essa ação aqui de comer? João. É esse termo aqui, ó, gente. Esse termo por João é o termo que está praticando a ação desse verbo dentro de uma oração que está na voz passiva. Então, a agente da passiva vai ser o termo que dentro de uma oração que está na voz passiva pratica a ação do verbo. Ficou claro? Eu espero que sim. Eu vou trazer mais alguns exemplos. Então, olha só, para não deixar dúvida, para a gente não ficar com dúvida do que é o agente da passiva, eu trouxe aqui 3 outras orações para a gente entender. O decreto foi assinado pelo prefeito. Olha só, locução verbal, sujeito e o termo que vai ser o agente da passiva. Afinal de contas, ele está praticando essa ação aqui, ó. Quem foi que assinou o decreto? O prefeito. Então, esse termo é o agente da voz passiva. O assunto foi trabalhado pelos professores. Gente, quem está praticando essa ação aqui de trabalhar o assunto? Os professores. Então, pelos professores vai ser o agente da voz passiva. Os alunos foram orientados pelos profissionais. Quem foi que praticou essa ação aqui de orientar? Os profissionais. Então, esse termo aqui na oração vai ser o agente da voz passiva. Olha, eu espero que esse assunto tenha ficado claro para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Eu vou deixar uma atividade no grupo para vocês fazerem fixar, tá bom? Até a nossa próxima aula. Um beijão para todos.